Bem-vindos ao Espaço Unisanta. Hoje começa a maior competição esportiva universitária do estado. Faltam poucas horas. E você vai ficar na quadra ou na torcida? Durante 19 dias você vai acompanhar todos os detalhes aqui. E eu estou no ginásio poliesportivo, que é um dos principais locais dessa competição e tem capacidade para 2.500 pessoas. Você que nos segue nas redes sociais já deve ter visto nossos stories no Instagram. A Ju Correia publicou uma breve história desse evento, então corre lá e não perca. Mais uma edição da maior competição de caráter esportivo do estado de São Paulo irá acontecer dentro de algumas horas. E aí, você sabe como começou? Há exatos 36 anos, os professores Milton José Ribeiro e Luiz Carlos dos Santos se juntaram para criar uma competição esportiva que reunisse os alunos das faculdades da Baixada Santista. Nem sempre a competição começou como Jogos da Unisanta. Na verdade, o primeiro nome foi Jogos da Suzan, que significa Sociedade Universitária de Santos, e depois Uniceb, que significa Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes. Os Jogos da Uniceb duraram até 1996, quando houve o desmembramento e a Universidade Santa Cecília deu seguimento à competição, mudando o nome para Jogos da Unisanta. E você, mora na região? Pretende acompanhar os jogos? Com certeza, principalmente a abertura, que é a mais legal, né? Eu acompanho os jogos sempre que dá, é que eu estudo à noite, infelizmente, né? Mas sempre que algum professor deixa a gente assistir, eu tô sempre lá no Poli ou aqui no Larte, sempre acompanhando de perto. Os esportes já são conhecidos, mas nem todos têm as regras claras. Então, para se preparar para os jogos, vamos relembrar. Um tabuleiro, 8 casas e 16 peças ao todo. O xadrez faz parte dos Jogos da Unisanta desde a primeira edição, em 1983. Os dois jogadores precisam seguir mais regras do que o xeque-mate. Então, na verdade, o xadrez ele é um esporte de cavalheiros, né? Então, assim, a principal regra, na verdade, é a honestidade. Isso aqui é o legal do xadrez. E o respeito ao próximo, né? Seria... Uma das regras que mostra bem isso seria: se você tocar numa peça, você tem que mexer com ela. Então, se você tocou nessa peça, você não pode desistir dessa e mexer com outra. E isso, às vezes, quando não tem um árbitro exatamente na mesa, fica muito a critério da honestidade dos jogadores. Há concentração também na piscina olímpica da Unisanta. A natação não poderia faltar nos jogos. São 6 categorias de prova que reúnem 4 estilos. Uma das regras é o atleta não pode colocar o pé no chão nem encostar nas raias, né? Que isso é uma coisa primordial e fundamental, porque se você entrou para nadar, então não adianta você ficar apoiando o pé no chão ou segurando na raia. Essa é uma das regras, né? Que mais a arbitragem fica atenta para isso. De olho na bola e de lá para cá. No tênis de mesa é preciso ter estratégia e confiança. As principais regras é que não pode botar a mão na mesa durante o ponto, porque é penalizado. Também tem que levantar a bolinha cerca de 16 centímetros, porque senão não é invalidado o saque. Não pode xingar, não pode bater a raquete, porque também ganha cartão amarelo, depois vermelho.
E essas são as principais. No país pentacampeão mundial, não pode faltar o futebol. Enquanto a modalidade de campo não é inserida nos jogos, as equipes se enfrentam no futsal e futebol society. Mesmo com ideias de jogos parecidas, não é apenas o nome que distingue as modalidades. A principal diferença é as dimensões, que tem bastante diferença nas dimensões. A bola também é bem diferente, a regra do goleiro, mas a principal diferença mesmo são os laterais e escanteios. Os laterais e escanteios aqui no society que vai com a mão e no futsal é com os pés. Da bola no pé para as mãos. No voleibol, os jogadores precisam vencer no mínimo 2 sets de 25 pontos. As equipes não podem tocar na rede durante a partida e devem tomar cuidado para não pisar na linha durante o saque. Com enterradas e gols, o handball e o basquete são diferentes em quadra, mas parecidos em regras. Iniciante, a gente sempre explica que as principais regras é a batida de bola, que não pode segurar 2 vezes, que é um duplo drible, e andar com a bola. O atleta não pode empurrar o amigo, segurar o amigo. São faltas, mas tem uma intensidade. Empurrar, dependendo da intensidade, é punido. Agarrar, dependendo da intensidade, é punido. E outras coisas que não pode ser feito também é pisar nas linhas principais, principalmente da grande área. Olha, o basquete tem 50 artigos, né? Todos interpretativos. As que o público mais tem contato são com as regras do andar com a bola, que mudaram bastante nos últimos 2 anos. Hoje é possível dar, digamos assim, 3 passos com a bola. A regra do tempo de posse de bola, cada equipe tem 24 ou 14 segundos de posse para o ataque. E o tempo de passar metade da quadra, que é de 8 segundos. Essas são as regras mais visíveis, mais perceptíveis para o público. As artes marciais são representadas pelo karatê e judô em todas as edições dos jogos. Com golpes diferentes, as 2 lutas sempre estão em busca do ippon. Então, o karatê e o judô se diferem, né, apenas nas características de luta, porque no padrão nacional eles vêm do mesmo lugar, que é o Japão. Porém, na luta em si, você observando, você vê que o judô é uma luta que trabalha muito uma distância curta, ou seja, trabalha com pegada, um lance do quadril, né? Agora, o karatê não, o karatê a gente trabalha numa distância mais longa por usar soco, por usar chute, né? A gente também usa projeção, só que só em determinados casos e não em todos, né? O judô começa a luta, você vai pra cima do cara. No karatê não, a gente já mantém a distância, esperando o movimento, né? No karatê a gente sempre tem isso na cabeça, que a gente nunca começa uma luta e sim a gente sempre espera umas 20. Preparados para torcer? Além do Espaço Unisanta, você também pode conferir todas as notícias e resultados no jogos.unisanta.br. Na página você também confere os troféus que foram confeccionados na Unisanta e a tabela para você acompanhar o desempenho de cada time. Nós ficamos por aqui, mas já torcendo para que essas competições sejam cheias de vibração e união. Continue com a gente e até amanhã!